forma dinâmica e envolvente. Esta sessão será moderada pelo Ronaldo Araújo, que convido gentilmente para subir ao palco. Era só para ligar para... Muito boa tarde a todas e todos que estão presentes conosco nesse encontro. Estamos na 15ª Conferência de Ciência Aberta e é um prazer estar aqui. Nós teremos aqui uma terceira sessão de Pecha Kucha, rica como as demais, mostrando a abrangência do impacto da ciência aberta. E aí queremos só esclarecer uma pequena dinâmica, Como nós temos 13 trabalhos inscritos nessa sessão, nós faremos isso em 2 momentos. No primeiro momento, chamaremos os 7 primeiros apresentadores, faremos 2 perguntas e, logo em seguida, a gente passa para os 6 restantes para encerrarmos a sessão. Então, para já aproveitarmos o tempo, quero chamar o primeiro trabalho, a contribuição do acesso aberto para o desenvolvimento tecnológico na Amazônia, uma análise a partir da fibra aquária. Quem for apresentar o trabalho entre os autores, se puder se posicionar, eu agradeço. Bem-vinda, minha querida. Sim, se apresente. Então, lembrando que cada autor terá 7 minutos de apresentação e, após a apresentação dos 7 apresentadores dessa primeira parte, nós abriremos para 2 perguntas. Ok. Deixa eu colocar aqui. É ele que coloca? Procurarei cumprir rigorosamente meu horário. Perfeito, tenho certeza. Está aqui, ó, o cronômetro. Só aguardando que estão finalizando de colocar a apresentação. Tá. Eu mexi aqui. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vou primeiro tentar contextualizar e tentarei cumprir rigorosamente o meu horário, até porque coordenei uma mesa de manhã e fiquei nesse papel aí que hoje o meu coordenador está. Eu vou procurar contextualizar um pouco a pesquisa para que vocês possam entender em que momento ela se insere. O grupo de pesquisa a qual eu coordeno, que é o GICA, Gestão da Informação e do Conhecimento da Amazônia, nós atuamos no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, especialmente buscando alternativas que possam favorecer o desenvolvimento sustentável da região e trazer pesquisas que possam induzir a inovação tecnológica, Então, esse trabalho foi um trabalho que nós fizemos inicialmente no contexto das patentes em domínio público, especialmente sobre essa fibra. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é essa fibra, e depois nós buscamos compreender em que contexto, de que maneira a ciência aberta tem contribuído para essas patentes que nós trabalhamos, que nós avaliamos. É preciso que a gente entenda que nós estamos falando de uma reunião singular do nosso país, do nosso mundo, de uma maneira do nosso globo, e que promover o desenvolvimento nessa região é uma tarefa árdua, difícil e necessária, sob pena dela impactar como ela vem impactando hoje com as questões climáticas no mundo. O principal desafio que a gente enxerga na região é a nossa preocupação em adensar conhecimento para o conhecimento científico já produzido ou para o conhecimento tecnológico já produzido. Ou seja,
trabalhar na questão da ecossustentabilidade da informação. Então, se nós temos pesquisas, se nós temos desenvolvimento científico e tecnológico já com questões relacionadas à região, nós temos buscado entender como é que nós podemos adensar mais conhecimento para promover novas formas, ou novas inovações, ou inovações que venham impactar na nossa região. Então, por isso que nós fizemos essa pesquisa. A princípio, a ideia, e nós temos trabalhado no grupo muito com isso, era identificar patentes em domínio público que tivessem tecnologias disponíveis e pudessem ser aproveitadas na nossa região. A gente tem que entender que as patentes, em algum momento, elas vão ter uma informação que vai ficar acessível para que todos possam fazer uso a partir do tempo de uso dela, né, dos 20 anos de concessão, ou, então, a partir do momento que ela se expira. E essa tecnologia, e muitas vezes, ela ainda pode ser adensada, né? Eu posso trazer novos conhecimentos para permitir que ela seja aproveitada em prol do desenvolvimento regional. Então, a princípio, nós fomos olhar algumas patentes sobre uma determinada planta regional, uma determinada planta da região, para que a gente pudesse ver de que maneira esse desenvolvimento tecnológico pode contribuir para a nossa região. Então, a gente tem que lembrar que a patente é uma rica fonte de informação tecnológica, né? E que a gente tem informações valiosas ali que possam contribuir para o próprio desenvolvimento e a prospecção tecnológica. A ideia, então, foi inicialmente fazer essa percepção da prospecção tecnológica a partir de uma determinada planta na região. Nós entendemos, então, que esses indicadores e esses indicadores das patentes, eles podem ser vistos a partir das citações que são feitas dentro das patentes, né? Então, uma patente se constrói, ou um documento de patente se constrói, a partir da percepção de como aquela tecnologia ela é desenvolvida, e, dentro desse contexto, você insere as informações que vão amparar essa inovação tecnológica. E aí nós nos perguntamos em que nível a ciência aberta tem contribuído para as patentes, para as patentes sobre essa determinada planta. Porque nós entendemos que há um fluxo de informação na inovação tecnológica, e esse fluxo de informação ele pode ser impactado, sim, por aquilo que está de conhecimento disponível em acesso aberto. Então, nós escolhemos essa planta, vocês podem dizer assim, mas isso é um abacaxi, isso é o curauá, é uma bromélia amazônica, ela é rica na proteção de fibras, ela é uma indutora muito grande na produção de automóveis, né? E ela tem também a possibilidade de contribuir com a sua porosidade para a criação de alguns elementos que possam proporcionar criação de energia sustentável. Então, diria para vocês que é uma das mais promissoras tecnologias que nós temos hoje na Amazônia, com possibilidade de grande inserção no mercado internacional. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos essas patentes. Primeiro, nós olhamos as patentes que estavam em domínio público, a partir dessa base da leis.org, levantamos as patentes que estavam em domínio público para que a gente pudesse entender o que tinha de tecnologia disponível. E aí veio a nossa pergunta. Para essas patentes que estão em domínio público, em que nível, ou em que tamanho, ou de que maneira os artigos científicos que ampararam essa tecnologia, que ampararam a criação dessas patentes, eles estão em acesso aberto. E essa foi a questão que nos motivou a vir a produzir esse trabalho. Então, nós olhamos 282 patentes, né? Olhamos que essas patentes elas estavam com documentos que citam outras patentes, e essas patentes não nos interessavam os documentos que eram documentos científicos. Então, nós pegamos uma fonte de informação tecnológica e fomos analisar o que de informação científica tinha sido amparado, em acesso aberto, tinha sido amparado para a produção desse conhecimento. Então, nós identificamos 658 artigos citados nessas patentes, né? E desses 158, nós observamos que 530, ou seja, 81%, eles estavam em acesso restrito e acesso fechado, né? Ou seja, dessa quantidade de artigos, somente 19% estavam em acesso aberto, né? O que para nós demonstrou a pouca influência que o acesso aberto tem tido no desenvolvimento desta tecnologia especialmente, né?
Isso para nós é muito importante, porque a gente não pode trabalhar na indução de novos processos inovativos dentro da região se a gente não conseguir compreender o contexto onde se insere essas questões de uma abordagem mais científica. Desses artigos que estavam, desses 9% de artigos que estavam disponíveis em acesso aberto, nós observamos, e essa é uma classificação dada pela própria base, como é que tinha sido trabalhada a questão desses depósitos, né? Então, nós vimos que 45% estavam, essa adoção da linha verde é uma adoção da própria base, né? 45% desse percentual tinha sido trabalhado, feito através do depósito pela linha verde, 32% ouro, 17% bronze e 3,9% híbrido, o que para nós ainda é significativo da pouca representatividade que isso pode ter na influência do desenvolvimento de tecnologias para a nossa região, de que estejam em acesso aberto. Com relação especificamente a esse material, a essa pesquisa, nós observamos também uma coisa muito interessante, é que as patentes e as citações dessas patentes que estavam em acesso aberto, elas vão ter uma influência muito grande nesse período entre 2008 e 2014. Não é? Isso por quê? Isso porque é um pico em que essa tecnologia vem sendo desenvolvida, não é? E é um pico em que a gente teve acesso ao maior número de depósitos de patentes, especialmente patentes que estavam em domínio público e, muito provavelmente, essas tecnologias não foram devidamente apropriadas. Né? Então, e nesse contexto, a gente olha, desses poucos artigos que foram colocados, aquilo que a gente demonstrou ainda há pouco, que é o tipo de depósito que foi feito. Essa é outra variedade da bromélia, né? Ela não é só aquela bromélia verde do abacaxi, ela também é essa bromélia, porque, às vezes, dependendo da atividade do solo e do sol, ela muda de cor. Então, o que a gente pôde observar, e isso é importante para a gente destacar, é que há uma pouca produção, né, de acesso aberto que influencia as patentes, especialmente as patentes do curauá. O que nós observamos também, e aí já pela análise que nós fizemos, é que essas patentes, na maioria delas, elas são de empresas, né? E, infelizmente, de empresas não brasileiras, embora o Brasil seja quem mais produz conhecimento sobre essa determinada planta. Né? E o que a gente pode observar é que, como se trata de empresas internacionais, muito provavelmente são empresas que têm acesso aos bancos de informação, que são pagos, e que, por isso, eles influenciaram mais a criação dessas patentes. Né? Então, a gente observa que é preciso que a gente compreenda que a disponibilidade dessa produção científica em acesso aberto, ela pode vir a influenciar a questão tecnológica na Amazônia, desde que a gente consiga dimensionar o tamanho e a capacidade disso para as soluções do que nós encontramos na nossa região. Essas são as referências. E o meu muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Vou chamar agora o próximo trabalho, Desafios para a aplicação do princípio SCARE na gestão do conhecimento tradicional de povos indígenas no Brasil. Vou pedir encarecidamente os apresentadores que respeitem o tempo, porque senão a gente compromete o debate. Não, só eu. Ah, então. Boa tarde. Antes de começar, eu queria fazer uma observação que esses desafios colocados aqui, eles foram elencados e algumas questões estudadas como fruto, né, de um primeiro estudo parcial de um projeto que terá início no ano que vem. Um projeto que é um projeto grande, um projeto nacional com financiamento internacional de geração de conhecimento tradicional relacionado com a biodiversidade, tá? Dados de biodiversidade. Então, será um projeto, e, por conta disso, surgem esses desafios, né, para entender como que a gente poderia tratar esse conhecimento tradicional associado a dados sobre biodiversidade.
Bom, então a ideia, né, assim, é apresentar como que a aplicação, né, os princípios CARE que a gente tem discutido aqui em alguns trabalhos, e a apresentação da Célia, inclusive, agora foi também bem interessante e bem relacionada com os princípios CARE, né, porque a gente fala de biodiversidade, dessas patentes e tudo mais, e a gente sabe que muitas envolvem conhecimento tradicional associado. Os nossos indígenas brasileiros, eles entendem muito, eles sabem muito desse manejo, né? Então tem muito conhecimento tradicional associado a essas plantas, né? Enfim. Então a ideia é apresentar na prática, né, como que essa aplicação dos princípios CARE de conhecimento tradicional sobre biomas do Brasil, especificamente utilizando os rótulos, né, da local context, que são rótulos associados ao conhecimento tradicional e conhecimento que a gente chama de biocultural labels. Bom, e aí partindo dessa questão, né, a problemática que a gente esse projeto do ano que vem, né, que começa, né, que surge, é a importância desse conhecimento relacionado ao manejo, né, o colonialismo na coleta de dados associados ao conhecimento tradicional. A gente sabe que muitas patentes, né, foram registradas e estão fora do Brasil. Nós não temos nem participação, né, sobre essas patentes. A importância de se preservar a soberania dos povos, né, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, que muitas vezes é ignorada. Necessidade de estabelecer orientações para essa governança de dados, incluindo aspectos relativos à publicidade e à confidencialidade. E também o alinhamento do entendimento de que o conhecimento científico é apenas uma das diversas formas de se conhecer o mundo, e não é a única forma válida, né? Então, também vale a pena aqui citar, nesse contexto, o Protocolo de Nagoya, do qual o Brasil é signatário, né, como outros países, né, vários outros. E esse protocolo ele estabelece várias regras, né, para essa divisão de benefícios monetários e não monetários resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material produtivo desenvolvido a partir do acesso a patrimônio genético, o que inclui toda a biodiversidade, plantas, animais, micro-organismos, ou acesso ao conhecimento tradicional de comunidades indígenas e locais. Então, a ideia é que a gente contemple, né, pensar a questão de aplicar na prática os conhecimentos tradicionais via rótulos, é pensar em toda essa cadeia da gestão de dados, né, no contexto de conhecimento tradicional, para que a gente possa ter a participação das comunidades nessas tomadas de decisões do que pode ou não ser feito com os seus dados. E aí, também é importante pontuar o que a gente chama, né, o que nós estamos chamando de dados indígenas, né, são dados que podem trazer informações, né, sobre relações não humanas, que aí a gente, né, poderia elencar as relações deles com a natureza, né, dados sobre os indígenas como indivíduos e também coletivamente, né. Então, o conhecimento tradicional ele pode contemplar 1, 2 ou até mesmo esses 3 elementos, né. E os dados de ocorrência de espécies, né, que são dados formados, né, por coleções diversas que os publicadores, né, nós temos aí a nossa principal fonte, que é o CIBBR, que é o repositório de dados sobre biodiversidade, o repositório brasileiro, né, e os dados taxonômicos, né, que tem a identificação dessas espécies e também, né, as informações que eles chamam de taxon, né, a área, né, se o organismo é registrado é uma árvore, um mamífero, um fungo, enfim. E aí nós temos os princípios CARE. Eu não vou entrar nas definições porque já foi falado aqui, né, e só para sintetizar, né, os princípios eles envolvem benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade, questões éticas. E para a gente aplicar isso na prática, né, o que nós estamos propondo, né, é que, primeiro, né, os termos de acordo que serão firmados com as comunidades, para que elas possam decidir o que pode ou não ser feito com os seus dados, né, deve prever condições previamente estabelecidas para essa coleta, né, para esses dados serem disponibilizados, abordagem de gestão de dados adequada, o escopo dos dados que serão contemplados e registrados, estruturas locais de governança de dados, que também é preciso existir, consenso na implementação do registro do conhecimento tradicional, termos de consentimento previamente estabelecido e esclarecido, provenientes dos povos, né, e questões de gênero também como prioridade.
Então, aqui, né, uma rápida passada do que seriam esses rótulos, né, que são rótulos de proveniência, eles trazem, né, informações sobre proveniência, os rótulos de protocolos, rótulos de permissões, eles identificam, né, os de proveniência, de onde vem, né, autoridade cultural, que deverão estar informados do material. Rótulos de protocolo informa, né, os protocolos associados, as questões de acesso, né, que devem ser respeitados. Os rótulos de permissões. Peraí, perdi aqui o cronômetro. Os rótulos de permissões indica o material, né, que no caso as ações permitidas pelos povos em relação ao que pode ou não ser feito com os dados. E aí aqui um exemplo desses rótulos, né, que tem o desenho, o ícone que identifica o rótulo, o conhecimento tradicional atribuído, que esse conhecimento e essa descrição do rótulo, ela é definida pelas comunidades, né, aqui também um padrão, que a previsão de que o ano que vem ele esteja publicado pela I3E. E aqui um exemplo dessa aplicação em uma base de dados, um repositório que traz esses rótulos, né, como seria a implementação desse tipo de metadado, desse tipo de descritor para um conjunto de dados específico. Então, aqui, finalizando, né, a divulgação adequada do conhecimento tradicional por meio de seus dados associados pode auxiliar em possibilidades reais de repartição de benefícios, com orientação para seus detentores e divulgadores. Então, a ideia seria apresentar rapidamente a aplicação prática dos princípios CARE e que esse projeto é um projeto que vai ser implementado, a ideia é que ele se inicie no ano que vem, e esse ano a gente também, na Universidade Federal de Goiás, vamos iniciar uma aplicação piloto dos rótulos em coleções do nosso curso intercultural, dos trabalhos dos estudantes indígenas, para que eles possam definir, né, como que está autorizado o processo de abertura dos seus dados. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Vamos chamar agora o terceiro trabalho, Ciência Aberta contra a Desinformação, da iniciativa resistente de uma ferramenta de timeline à estratégia informacional da referência para políticas públicas. Querida, fica à vontade para apresentar. Será que eu consigo ler ali? Sou míope, não sei se dá para ler. Olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui também o cronômetro. Ok. Boa tarde, meu nome é Tainá. Eu sou doutoranda no PPGCI IBICT UFRJ, no Rio de Janeiro, e também pesquisadora no IBICT Brasília. Aqui eu vou estar apresentando o resultado do projeto que a gente fez no Laboratório de Redes de Humanidades Digitais, no âmbito do PPGCI. E aqui a gente tem uma comunicação que é uma parte, o relato de uma pesquisa, e depois a gente analisando os resultados que a gente teve com essa aplicação e com a construção de uma nova ferramenta. Então, como objetivo dessa comunicação é analisar as narrativas de desinformação referentes ao processo eleitoral no Brasil em 2022 e identificar padrões desinformacionais. Então, a gente fez a coleta de notícias, de análises que agências de checagem fizeram sobre fake news da época, no período de agosto a final de outubro de 2022, durante todo o período eleitoral, primeiro e segundo turno, das eleições presidenciais e estaduais também. Então, como metodologia, a gente utilizou uma ferramenta de código aberto para coletar, organizar e analisar os dados de agências de checagem. No caso, a gente usou a Tempora, que foi uma ferramenta que a gente desenvolveu, que eu vou falar mais adiante, e, já dando spoiler do item 4, a ferramenta Voyant Tools, que ajudou a gente a analisar todo esse corpus textual que a gente recuperou com as notícias. E aí a gente monitorou cerca de 9 agências de checagem. Foram os Fatos, a Agência Lupa, Comprova, Farsas, Estadão, Verifica, Boatos.org, Fato, Fake e a UOL Confere. E essas agências de checagem foram selecionadas a partir das agências que o TSE elencou na época sobre as agências confiáveis para que as pessoas pudessem se informar sobre o que era falso ou o que era verdadeiro na época. Porque, assim, eu sei que nem todos são brasileiros aqui, mas a gente acaba acompanhando o que estava no cenário na época. Era desesperador o quanto de notícias a gente recebia, a gente era bombardeado.
E por mais que, assim, vindo da ciência da informação, a gente percebia que no âmbito acadêmico já era difícil a gente acompanhar. Imagina para o cidadão comum que muitas vezes se informa através de uma rede social, através de um jornal, e não tem tempo para pesquisar e entrar a fundo no que aquela notícia realmente está querendo dizer. Então, a nossa ideia foi entender o que estava acontecendo, como é que essas agências estavam se posicionando, o que estava sendo falado, para a gente dar uma espécie de diagnóstico sobre o que foi produzido. E aqui a ferramenta que foi desenvolvida por nós, no âmbito do Laboratório de Humanidades Digitais, que é a Tempora, ela, na verdade, é uma ferramenta baseada em outra ferramenta, baseada na Timeline.js, que foi construída pelo Night Lab da Northwestern University, nos Estados Unidos. E a Timeline.js, a gente utilizou ela em outro projeto sobre a Covid-19, que a gente tentou colocar de uma forma cronológica durante 2 anos e meio as principais, assim, com um certo viés, obviamente, dos pesquisadores, mas as principais notícias sobre a Covid durante esse período de 2 anos e meio. E aí a gente foi percebendo que a ferramenta, só colocar as notícias ali em uma ordem cronológica não era o suficiente. A gente precisava de algo mais. Nós, dessas informações, a gente queria já poder pesquisar um Ctrl+F numa planilha do Excel, já não era o suficiente. Então, a gente começou a perceber que era preciso indexar, era preciso padronizar, a gente queria conseguir pesquisar pela data. E aí a gente criou a Tempora, onde a gente pode pesquisar de uma forma mais avançada, combinando diferentes termos, a gente consegue fazer o filtro e fazer um recorte por um período de tempo específico na ferramenta. E a gente tem essa ferramenta aqui em código aberto também, uma ferramenta em código aberto criada a partir de uma ferramenta em código aberto, que está em constante aperfeiçoamento. Então, a gente já, em teoria, terminou ela há algum tempo, mas a gente ainda tem muitos planos para conseguir com a sua melhoria. O objetivo da Tempora, dessa ferramenta, é capacitar os pesquisadores a construir linhas do tempo temáticas e coleções proporcionando uma compreensão mais profunda e contextualizada das narrativas, eventos históricos e fenômenos informacionais. Então, a gente tem um site, qualquer um pode utilizar, é só digitar no Google Tempora Ibict, por exemplo, que vocês conseguem acessar e construir. É uma ferramenta que foi pensada para ser intuitiva, para as pessoas poderem usar, inclusive não sendo do âmbito acadêmico, não sendo especializadas, não tendo nenhum tipo de experiência. Eu já falei da revolução dos recursos. E aí a gente entra nos resultados. A gente fez essa coleta no período de tempo de agosto a outubro de 2022. A gente teve um corpo textual bem grande com essas 9 fontes de checagem. A gente percebeu que muitas das notícias elas eram repetidas, porque, por exemplo, um vídeo falso entrava e tinha muita discussão na época o Twitter, no Instagram. Então, todas as agências se mobilizavam para tentar desmentir, para tentar entender se aquilo era fato ou fake, né, como o nome da própria agência. E aqui eu trouxe um exemplo que é uma análise que a gente fez no Voyant Tools, que seria da primeira semana da nossa coleta de dados. Ali a gente pode ver que nessa primeira semana a gente tem 3 núcleos principais, o TSE, vídeo e federal. E aí o vídeo até está em tamanho menor e está atrelado a diversos outros links, digamos assim, outros nós, né? E por que ele está aparecendo tão expressivamente nesse ponto? A questão do vídeo é porque, na época, começaram a surgir muitos vídeos de candidatos, ou simplesmente falando do TSE ou do governo federal, mostrando determinadas situações e falando, olha só o que está acontecendo, a gente tem até um vídeo para provar. E muitas vezes o vídeo era descontextualizado ou era um vídeo que foi montado na época. E aí a gente percebeu que todas as agências estavam indo mais ou menos nesse mesmo caminho. Aqui a gente tem os momentos da pesquisa, que eu acabei já falando um pouquinho, mas a gente acabou percebendo que os dados, eles são registros maliciosos que apresentaram uma explicação para os pontos que não condizem com o fato verídico com a realidade. E já pulando para a conclusão, a gente percebeu que é necessário um esforço conjunto que envolva educação, regulação do uso de redes sociais e conscientização pública para o enfrentamento da desinformação.
E a gente também gostaria de ressaltar a importância da construção de competências críticas, no que se refere a fortalecer a resiliência da sociedade mediante a essas notícias falsas e a integridade dos processos democráticos. Então, o nosso trabalho teve a intenção de contribuir, pelo menos, para uma curta análise do que foi esse processo e, quem sabe, a gente vai poder fazer nos outros, agora, períodos eleitorais que estão por vir e fazer um quadro comparativo posterior. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Tainá. Vamos chamar o quarto trabalho, gamificação do ensino de botânica através de recursos abertos. Não temos ok. Vamos passar para o próximo trabalho. Cartografia da ciência cidadã na Amazônia, levantamentos preliminares de um mapa. Daniele. Olá, boa tarde. Prometo ser rápida e deixar... não, com a ausência da... Ok. Muito bem. Bom, a cartografia da ciência cidadã na Amazônia, levantamentos preliminares de um mapa, é uma pesquisa que eu já adianto, né, ela ainda está em andamento, né, é uma pesquisa desenvolvida também na ambiência do nosso grupo de pesquisa, o GICA, né, que trata de temas, né, está no nosso DNA, estudos sobre sustentabilidade, né, sobre sustentabilidade informacional, enfim, gestão do conhecimento, né? Então, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido por mim, né, pelo Luiz Fernando, e também com a colaboração de uma ecóloga, né, a Rubana Palhares. Bom, qual foi o objetivo qual é o objetivo dessa pesquisa? É mapear iniciativas de ciência cidadã na Amazônia Legal, né, com vistas à visibilidade de projetos, de metodologias e atividades em prol, né, da produção de conhecimento para manter a biodiversidade, a cultura, a ciência e a tecnologia na Amazônia, né. No contexto da nossa pesquisa, nós retratamos a ciência cidadã como essa ciência democrática, né, que conta com a efetiva participação das pessoas, né, seja com relação ao levantamento dos dados, à análise desses dados. Nós temos observado muitas iniciativas que ainda não foram mapeadas, mas nós estamos indo atrás dessas instituições com vistas, né, a ter aí essa grande cartografia de pesquisas com essa perspectiva na Amazônia. Bom, e quando a gente pensa, né, em Amazônia, seguramente, como as falas anteriores à minha vêm retratando, né, nós estamos falando de grandes contribuições para a inovação, né, para a tecnologia, para conhecimentos que são produzidos, né, pelos povos originários, pelas diferentes comunidades tradicionais da Amazônia, como os ribeirinhos da Amazônia também. Bom, e isso seguramente traz contribuições que podem nos auxiliar a enfrentar desafios contemporâneos, como muito bem foi colocado a questão das mudanças climáticas, que é algo que nos afeta, né, de forma bem intensa. Não só no bioma da Amazônia, né, mas em todos os biomas, e por isso, né, é tão importante pesquisas com essa perspectiva. Bom, quanto ao percurso metodológico, fazer essa cartografia, né, nós inicialmente fizemos um levantamento em algumas plataformas para verificar se tinham algumas iniciativas com essa perspectiva e, em seguida, nós elaboramos um instrumento eletrônico que foi compartilhado com ONGs, né, com instituições
de pesquisa, enfim, né, e outros institutos na Amazônia Legal, né, com vistas a fazer esse levantamento. Esse instrumento ele já está disponível no Zenodo, né, ele tratou aí elementos que abarcam critérios para descrever a iniciativa, não só quanto ao objetivo, quanto às características, mas também se essas iniciativas elas traziam algumas contribuições para o alcance, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E também, propositalmente, nós perguntávamos se a iniciativa também contava numa perspectiva da contribuição dessas pessoas como coautoras de trabalhos, por exemplo, né? Então, fizemos essa provocação. Como eu falei, os dados são preliminares, né? Então, se espera que, num futuro próximo, nós tenhamos aí essa cartografia mais completa, né? O que eu comentei sobre os critérios, né? Ele foi baseado nos indicadores de avaliação de apoio à ciência cidadã, tá? Que, de certa forma, cobre esses apontamentos, né? Que eu falei anteriormente, e do que vocês estão vendo em tela. Bom, trabalhamos com a perspectiva da complexidade da modernidade, né, que tem introduzido novas questões, novos fluxos de informação, novos regimes de informação, que requer novas políticas, né, e tanto para a ciência, quanto para a inovação, quanto para as tecnologias. E isso também afeta, né, a nossa forma como nós vamos lidar, né, com as mudanças climáticas, com a manutenção da cultura, com aquilo que nós falamos muito na região norte, né, com a perspectiva de manter a floresta em pé, por exemplo, né, e isso tudo foi discutido nas perspectivas ali do trabalho, tá? E a ciência cidadã entra então, né, como essa ferramenta, esse instrumento, né, que vem apoiando questões educacionais, sociais, ambientais e territoriais a partir da colaboração, da interpretação de dados e como a literatura nos coloca, né, para a melhoria de resultados e redução de custos. Bom, preciso correr um pouquinho, tá? Então eu vou tratar desses dados, né, sobre a ciência cidadã, essas iniciativas, também falar sobre nós, né, amazônidas e nós, enfim, da região, né, e trazer esse contexto, também trazer levantamentos, aspectos que são culturais e são diversos, né, seja pela bioindústria, seja, enfim, pela emergência climática, e envolver o sujeito amazônida está em trazer também em voga vozes e identidade de uma região que é parte de um ecossistema rico, né, e evidente para o mundo. Bom, mas quanto às iniciativas, né, temos aí 7 iniciativas inicialmente mapeadas, tá? Nós descrevemos essas iniciativas quanto à sua instituição de localização, a sua descrição e objetivo, e os demais dados, né, como o conteúdo dessa ciência cidadã. Então, conseguem verificar, né, que as iniciativas percorrem questões de memória, da cultura, né, questões voltadas para políticas públicas, para águas, a questão das águas, né, o nosso ecossistema da maior bacia que temos no Brasil e no mundo. Bom, enfim, esses são os dados que nós levantamos inicialmente, tá? E já para concluir, né, temos aí a perspectiva e a ideia de que esse tipo de mapeamento pode trazer contribuições para lidar com situações da complexidade, da contemporaneidade, né, e fornecer uma compreensão mais abrangente e contextualizada dos desafios que nos são colocados, né, podemos aí, então, ter ações mais eficazes, mais sustentáveis para enfrentar, por exemplo, os impactos das mudanças climáticas na Amazônia, enfim, no Brasil. Obrigada. Obrigado, Jane. Pode se juntar a nós, por favor. Vamos para a próxima apresentação.
por um modelo de participação social na incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde no Brasil, à luz da ciência cidadã. Viviane. Olá, boa tarde novamente. Esse trabalho está sendo realizado por uma orientanda, Camila Belo, que é do Instituto Nacional do Câncer, doutoranda do nosso programa e do qual eu estou orientando, por um modelo de participação social na incorporação de tecnologias do Sistema Único de Saúde no Brasil. E vamos pensar em termos de ciência aberta, como que a gente pode incorporar uma nova tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde no Brasil, e pensar na perspectiva do cidadão, trazendo o cidadão para tanto para essa avaliação, quanto incorporando ele em todo o processo de criação dessa tecnologia e incorporação na sociedade. Então, a gente sabe que a ciência cidadã, ela propicia, né, a participação voluntária do público, em geral, que muitas das vezes é chamado pelos autores de cientista cidadão, e ele tem alguns objetivos, tanto redução de custos, mas também aumento da qualidade dos resultados e engajamento da sociedade no âmbito da pesquisa científica também. E a ciência cidadã, alguns autores colocam 3 níveis de ciência cidadã: a contributiva, onde ele apoia, muitas das vezes, contribuindo com dados; a colaborativa, onde o cidadão ele colabora não só com dados, mas também em algumas outras partes da pesquisa, como análise e disseminação do resultado; e o terceiro nível da ciência cidadã, que é a cocriada, quando ele participa normalmente de todo o processo científico, desde o início até o final. E como trabalhar isso no âmbito da avaliação tecnológica em saúde? No Brasil, a gente tem uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, então a sociedade tem alguns modelos para que a sociedade possa intervir e dar a sua opinião e decidir, tá, sobre a incorporação de uma nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. E essa avaliação é feita através dessa comissão com vários modelos. E essa tecnologia pode ser tanto uma tecnologia leve como uma tecnologia dura. E o objetivo dessa investigação, dessa proposta, é ver se o atual modelo de participação social que é utilizado no âmbito da Conitec, se ela utiliza algum princípio e prática da ciência cidadã. E aí foi feito todo um trabalho metodológico, todo um processo, alguns procedimentos metodológicos para isso, e a gente chegou em alguns mecanismos de participação. Atualmente, a Conitec, que é essa Comissão Nacional de Incorporação, ela utiliza alguns modelos de participação: enquetes, cadastro de interessados, audiências públicas, consultas públicas e o espaço de escuta chamado Perspectiva do Paciente. E aí a gente analisou cada um desses modelos, né, de participação e verificamos se ali existia algum tipo, alguma característica, algum elemento da ciência cidadã nos seus 3 níveis. Então, só para vocês verem um exemplo do que é essa avaliação, aqui é um exemplo de uma consulta pública. A Conitec colocou um relatório de recomendação de um novo procedimento, que era uma cirurgia para tratamento de câncer de próstata, via robô, utilizando uma tecnologia de robô, e 98% da sociedade que participou dessa consulta, eles foram contrários a essa incorporação dessa tecnologia. E, com isso, mesmo com a recomendação da Conitec, essa tecnologia não é incorporada, porque a sociedade entende que não é para incorporar essa tecnologia. E aí a gente tem aqui, nesse quadro, tanto o modelo de participação, que eu falei para vocês, o consultivo, o contributivo, o colaborativo e o cocriado, e a gente tem os modelos, os níveis de participação: baixa, incerta, que é quando nem é baixo nem é alto, e a alta. E ali as ferramentas de participação, os elementos que eu falei para vocês, que atualmente é utilizado pela Conitec. Aqui a gente vê a presença da participação social em qual nível dessa avaliação tecnológica. É no início, é no final, é no meio? Então, na fase inicial da pesquisa, a gente tem as enquetes, consulta pública e perspectiva do paciente. Durante a pesquisa, a gente só tem a parte da consulta pública. E após o resultado da pesquisa, é chamado de uma pesquisa política, aí a gente tem a audiência e a perspectiva. Então, ao final dessa avaliação, o que a gente entendeu? A gente viu que
Os projetos contributivos, que está no nível do contributivo, a gente tem 2 lá. É quando o pesquisador ele elabora o projeto e o cientista cidadão, ou nesse caso, o público em geral, a sociedade, ela pode participar coletando dados. E nesse nível, a Conitec tem as consultas públicas e perspectiva do paciente. No nível colaborativo, a gente tem hoje na Conitec enquetes, consultas públicas e perspectivas do paciente. Mas no nível de cocriação, nós não temos nenhum nível de colaboração, nenhum elemento desse nível de ciência cidadã atualmente sendo utilizado no âmbito da Conitec para participação social. E com isso a gente entendeu que, atualmente, a natureza contributiva e colaborativa da ciência cidadã está presente em algumas das ferramentas, principalmente na perspectiva do paciente e as consultas públicas, que são essas 2 ferramentas que a Conitec utiliza. Mas não existe nenhum modelo que incorpore a outra prática, que é a cocriada. E a gente precisa de mais iniciativas para alinhar toda essa participação social na avaliação tecnológica em saúde no âmbito do SUS, utilizando a ciência cidadã, principalmente no nível da cocriação. E a gente entende que existem futuros estudos que precisam ser realizados para a gente ampliar esse estudo e trazer mais a participação social, de fato, de forma adequada, de forma participativa, para a incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde para tratar a saúde da população. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Aí vamos para o último trabalho dessa primeira sessão, que é Por um Modelo... a Ciência Aberta em África, Iniciativas, Políticas e Práticas. Cadê o rapaz que está ajudando? Acho que ele está sentado ali. Deixa a câmera. Fecha a câmera. Vamos fazer um colo. Muito boa tarde a todos. Trazemos aqui essa experiência de ciência aberta ou da iniciativa de ciência aberta na realidade africana, um mapeamento que ainda é embrionário. É um trabalho colaborativo com a minha orientadora, Maria Manuela, aqui presente. Então, vamos procurar trazer aqui as políticas, as iniciativas e algumas práticas emergentes de ciência aberta no continente. Assim, o nosso sumário é curto e começamos. A necessidade de novas práticas e desafios de comunicação da ciência impulsionam a África a tomar passos que durante 20 anos países como Canadá, Estados Unidos e a Europa em si já marcaram, emergindo nesta abertura de ciência que para a África é ainda um desafio. A participação colaborativa da comunidade e o desenvolvimento de infraestrutura, tal como criações de políticas e regulamentos, representam os desafios fundamentais que os Estados africanos devem emergir para o encaminhamento deste tão grande desafio que é a ciência aberta. Então, este estudo procura analisar a situação atual da ciência aberta em África, mostrando projetos-chave emergentes, planos e ferramentas e identificando os principais obstáculos e questões que colocam a sua implementação. A África, essencialmente, hoje tem, para além dos grandes desafios que vamos aqui observar, tem o desafio da própria ciência. E como a África pretende caminhar nisso? Facilitar a partilha e o acesso de dados científicos é um dos principais desafios que as políticas emergentes e os governos têm tentado implementar, com a promoção da integração da ciência aberta juntamente com a sociedade, num setor empresarial e os criadores de política, o engajamento coletivo. Um segundo ponto tem que ver com a questão de possibilitar o envolvimento de todos os cidadãos com parceiros para um caminho coletivo nesta caminhada que é ciência aberta. Lançamos aqui uma frase simples: a ciência aberta salva vidas.
Há um slide posterior que vem mais ou menos explicar isto. Vejamos que a necessidade urgente da África aderir à ciência aberta representa o objetivo fundamental da nossa investigação. O mapeamento das principais políticas práticas de ciência aberta no continente africano. A metodologia utilizada é uma metodologia qualitativa, exploratória e descritiva. A pesquisa é bibliográfica. As bases de dados utilizadas são a Scopus, a Web of Science, e temos aqui um outro elemento que é a Plataforma Africana de Ciência Aberta. Temos aqui os termos de pesquisas utilizados. E, como iniciativas, temos aqui o primeiro, que é a Plataforma Africana de Ciência Aberta, que, entre todos os desafios, procura integrar os cientistas e agentes sociais africanos no panorama da ciência aberta contemporânea, apontando-os numa comunhão colaborativa, mesmo com o enfrentamento dos desafios socioeconômicos locais. Ainda a Plataforma Africana de Ciência Aberta traz os eixos prioritários que congregam a promoção do desenvolvimento e a adoção de políticas, princípios e práticas, normas e infraestruturas disponíveis, o incentivo, a formação e a consciencialização para a criação de consciências críticas e inovadoras e o estimular o diálogo entre comunidades locais e comunidades estrangeiras, atraindo assim a colaboração e o financiamento externo. Uma outra iniciativa, não menos importante, tem que ver com o fortalecimento da ciência aberta em África, que é a iniciativa Libsense, que procura promover a colaboração entre as comunidades acadêmicas africanas, incluindo as redes de investigações nacionais, bibliotecas, universidades e associações de bibliotecas. Uma outra iniciativa também aqui presente é a plataforma Connecting Africa, uma plataforma que procura congregar todas as produções científicas de africanos realizadas em todas as universidades do mundo, em colaboração com as principais infraestruturas existentes em algumas universidades, tais como repositórios. Então, esta ferramenta busca congregar esta produção que se encontra muitas vezes perdida e trazer a África neste cenário da ciência aberta. Uma outra iniciativa tem que ver com a plataforma Voda África, uma plataforma ligada essencialmente à área da saúde, que procura, em primeiro lugar, trazer um eixo exploratório dos principais surtos de vírus em África. Neste sentido da ciência aberta numa ciência colaborativa, esta iniciativa visa essencialmente trazer a produção científica na área de saúde africana em comparação com as demais realidades e assim trazer uma colaboração equitativa nesta área e tirar a África do obscurantismo ou a ideia que se tem de que a África não caminha e que permanece numa dependência de ciência inquebrantável. Outras iniciativas e declarações. Nós temos aqui a Declaração de Dakar, que incentivava as práticas de ciência aberta no continente. Temos da Etiópia a Ubuntu Connect, que reforça as redes de investigação e educação. Temos aqui que referir também a Conferência de Ciência Aberta que aconteceu em Moçambique, que foi uma grande representação da ciência aberta a nível dos PALOPs. Temos aqui a Declaração de Cape Town, que incentivava a aplicação de recursos educativos abertos, e a Declaração de Kigali, que procurou promover o acesso equitativo à inovação. Os principais desafios enfrentados têm que ver com tecnologias, financiamento, políticas e barreiras. Nós sabemos que a África ainda lida atualmente com intervenções políticas na ciência e isto muitas vezes coloca entraves naquilo que é o próprio desenvolvimento científico. Assim que as políticas muitas vezes não são
equitativas em comparação com outras realidades por causa deste envolvimento político na ciência. As oportunidades emergentes têm que ver com inovações tecnológicas, o aumento de financiamento, o desenvolvimento de políticas desafiadoras e a colaboração internacional. Para tal, em conclusão, o futuro da ciência aberta em África depende desses pontos ali presentes. O reforço das fundações, cooperações e das infraestruturas, o superar de desafios, especialmente para os investigadores e as instituições que cooperam essencialmente no engajamento deste desenvolvimento, a maximização das oportunidades e o compromisso colaborativo e essa chamada à ação de todos os interessados, sejam nacionais, locais ou não, que queiram ajudar a África a emergir neste mundo da ciência. Muito obrigado. Obrigado, João, pela apresentação. Pode juntar-se a nós à mesa, por favor. Bom, passaremos para o momento de perguntas. Nós temos 2 perguntas que podem ser feitas pelo público. Só pedirei que evitem comentários e que vão direto para as perguntas para a gente economizar bem o nosso tempo para a próxima sessão. Alguma pergunta do público? Bom, não havendo, vou agradecer aos apresentadores. Nós tivemos uma diversidade de trabalhos que revelam o quanto que a ciência aberta pode impactar setores, áreas de conhecimentos, comunidades, biomas. Então, usaremos, eu acredito que entre os apresentadores nós temos perguntas aos trabalhos e apresentador também é público. Vamos lá para as perguntas. 2. Minha pergunta é para a Célia. Eu queria entender um pouquinho melhor, Célia, essa base de dados que você usou no estudo para identificar como que funciona as informações que estão lá, que vocês usaram para identificar os estudos e tudo mais. Como que é essa base? Você podia explicar um pouquinho, por favor? Você não conhece a Lens? Tá, essa é uma base de dados, a Lens, para quem não conhece, que você pode pesquisar tanto artigo científico como patentes. Então, nós fizemos eu não trabalhei na busca, nós testamos várias estratégias de busca, fechamos com simplesmente a palavra Curauá, e dali em patentes, dali nós extraímos as patentes que estavam em domínio público. Dessas patentes em domínio público, nós separamos e olhamos o material bibliográfico, o que amparou cientificamente essas patentes. E dali, desse material bibliográfico, que resultou em 625 artigos, nós identificamos quais eram de acesso aberto e quais não eram de acesso aberto, para ver o tamanho da contribuição que a ciência aberta deu para o desenvolvimento da tecnologia do Curauá. Entendendo que nós temos as patentes em acesso aberto, as patentes que já estão em domínio público, que são tecnologias livres, e o conhecimento científico que está em acesso aberto é conhecimento livre. Então, a gente quis ver de que maneira isso poderia contribuir e influenciar para essa tecnologia, que é uma tecnologia de ponta na nossa região. Aí depois teve que pegar um estudo por estudo? Não, a base já nos permite isso. A base já nos permite olhar tudo isso. Tá? Mais alguma pergunta aqui na mesa? Então, eu quero mais uma vez agradecer as apresentadoras, os apresentadores pelas suas pesquisas apresentadas e convido-os a desfazermos a mesa para iniciarmos a nossa segunda sessão. Parabéns a todas e todos. Já vamos para o próximo trabalho, com o título Indexar repositórios e revistas, cultura e ciência num diretório. Então, muito obrigada, muito boa tarde a todos.
Eu estou aqui hoje a fazer uma comunicação que preparei em conjunto com os meus colegas, com a Paula Carvalho, com o Paulo Lopes e com o João Mendes Moreira, e venho-vos falar do Indexar. O que é o Indexar? O Indexar é um diretório, um serviço que a FCCN tem disponível e que tem informação sobre repositórios digitais e revistas científicas digitais de Portugal. Muito rapidamente, este diretório é de âmbito nacional, como digo, e pode incluir, indexar repositórios da área da ciência e da cultura. Aqui, esta novidade e a introdução da cultura, ou seja, inclui também repositórios que estejam ligados a arquivos, bibliotecas e outro tipo de património. É uma forma de termos uma plataforma, é para isso que temos vindo a trabalhar, para conseguirmos consultar informação em vários repositórios e revistas na área de interesse dos diversos utilizadores que acedam a esta plataforma e de uma forma credível e fidedigna, porque é validada, toda a informação que entra neste diretório é validada por especialistas de cada um dos domínios, como veremos já mais à frente. Temos também acrescentado, obviamente, alguns serviços de valor acrescentado, como também já explicarei mais à frente. Mas, afinal, quais são as condições mínimas necessárias para integrar o Indexar? Basta pertencer a uma instituição, possua repositórios, de repositórios digitais ou revistas, e que, nestas áreas da ciência, tecnologia e da cultura, que faça essa adesão, o dono do repositório é que é o responsável pela gestão e pela curadoria dos seus dados, portanto é muito importante que mesmo no momento de adesão tenha garantido este trabalho de curadoria e de permanente atualização da informação ali presente e, obviamente, garantir o acesso a todos os documentos e acervos identificados neste diretório. Isto são condições essenciais para fazer a adesão e integrar este diretório. Em termos de governança, como digo, é um serviço que tem como coordenação geral e técnica a FCT e a unidade FCCN, que pertence à FCT, e continuamos também a contar com a colaboração dos colegas da Universidade do Minho. Temos este perfil de coordenadores de domínio, portanto, é aqui que entram os tais especialistas que vos falei há pouco e que serão responsáveis por validar os repositórios, a informação que seja submetida para integrar este diretório, e temos especialistas, que são entidades que nós convidamos das diversas áreas, dos arquivos, das bibliotecas, do património sonoro e por aí fora, e também das revistas científicas. Por exemplo, no caso das revistas científicas, o coordenador do Minho é a Universidade do Minho, precisamente, os serviços de informação e documentação, precisamente por terem este know-how de poderem identificar qual a informação que deve entrar neste diretório. E depois temos os donos de repositórios e de revistas, no fundo, o gestor dos repositórios e os editores das revistas, que irão manter o contacto connosco de forma a termos esta informação sempre atualizada. Quais são os serviços de valor acrescentado que há pouco vos referi? São diversos. Portanto, em termos de curadoria e acesso, portanto, é termos uma plataforma com a informação sempre fidedigna e sempre atualizada, com possibilidade de introdução de palavras-chave para efetuar as mais diversificadas pesquisas, e temos alguns campos de metadados que inicialmente são obrigatórios, de preenchimento obrigatório, e precisamente para se conseguir fazer a pesquisa e conseguir chegar à informação. Temos a integração com o novo sistema de política de acesso aberto FCT, ou seja, a possibilidade de verificar determinada informação, seja de repositório ou revista, se cumpre os critérios de política da FCT. Todos os recursos aqui identificados são é-lhes atribuído vários distintivos de categorização, portanto, são caracterizados sobre diversos distintivos e mesmo selos de qualidade. Estamos a fazer o carregamento das revistas científicas, um trabalho que está em curso, portanto, será também uma possibilidade de termos uma plataforma onde se consegue aceder a todas as revistas nacionais. E temos recentemente a inclusão do perfil de repositórios de dados, portanto, vamos começar a trabalhar também a questão dos dados. E é possível, através desta plataforma, fazer os diversos análises e estudos em termos de estatísticas, portanto, de forma de se conseguir tirar alguns dados para analisarmos esta plataforma. Portanto, em termos de selos de qualidade, identifiquei aqui alguns, este tipo de selos, portanto, são os repositórios, cada recurso é caracterizado mediante este tipo de situações, portanto, se cumpre
as regras de acesso aberto, se tem o protocolo para recolha de metadados, o OIPMH, se está integrado com o RECAP, se tem o DOI e se cumpre licenças. Portanto, cada um dos cursos tem esta categorização, como podemos ver neste slide, e como estamos na Escola Superior de Enfermagem do Porto, fui buscar precisamente o registro da escola, que está cá identificado e muito bem, e tem todos aqueles distintivos, porque cumpre uma série de categorias, precisamente no âmbito da ciência aberta e outros requisitos. Para esta apresentação, fizemos aqui um esforço. Fizemos uma análise de uma forma um bocadinho diferente, também para nos permitir olhar para este serviço e poder melhorá-lo. Tentar um bocadinho com base na famosa análise SWOT, ou FOFA, em português. Em termos de forças, o que é que nós temos? Temos, como referi, vários serviços de valor acrescentado, temos informação que é validada por um coordenador de domínio, um especialista, portanto a informação não entra ad hoc neste sistema, temos pesquisas de forma completa, credível e fiável, não comporta custos, o que é muito importante. Temos então a inclusão do perfil de repositórios de dados e, portanto, o trabalho, a finalidade, e é uma grande força, é conseguirmos chegar a um repositório que tenha, um diretório que tenha o Registro Nacional de Repositórios Digitais e Revistas único no país. Em termos de fraquezas, enfim, também temos que identificar estas coisas exatamente para melhorarmos. Estamos a fazer o carregamento das revistas científicas nacionais, como disse, mas não é da forma tão automática como gostaríamos que fosse. Portanto, está-nos a atrasar aqui um bocadinho. Termos a consolidação da informação neste diretório, temos muita informação carregada, é também um item que temos que controlar e trabalhar neste sentido. Assim como atualizar os dados dos donos de repositórios. Nem sempre é fácil, as pessoas mudam, as instituições mudam, muitas vezes temos os dados não tão atualizados como gostaríamos. E, enfim, relacionado também com a curadoria de dados, não é? Portanto, toda esta informação tem que estar, enfim, tratada e disponível para se conseguir também melhorar a usabilidade do diretório, para se chegar ao objetivo principal desta plataforma, que é chegar à informação. Em termos de oportunidades, são imensas. Temos feito muita divulgação e comunicação deste serviço, temos vindo a crescer, temos vindo a aumentar algumas funcionalidades, introduzimos a questão das palavras-chave, enfim, uma situação interessante para se conseguir fazer as pesquisas e chegar à informação. Temos simplificado o registro de novos utilizadores, sabemos que, enfim, é mais um formulário que tem que se preencher, mas temos trabalhado no sentido de simplificar este registro. Temos então esta atribuição dos distintivos de categorização, que nos permite imediatamente perceber, afinal, que recurso é aquele. Temos a possibilidade de fazer a sincronização com diretórios internacionais, estamos a trabalhar também a esse nível, e também a envolvência com a comunidade, que é um dos principais objetivos, e por isso estes trabalhos de divulgação e de envolvermos também a comunidade para melhorar este diretório. Em termos de ameaças, também temos algumas. Enfim, o registro, ameaças são fatores mais externos, que não têm tanto a ver com a nossa gestão interna, mas que temos que também ter em atenção e ter em conta. O registro dos repositórios, dos responsáveis dos repositórios, portanto, ainda fazemos um bocadinho este trabalho de perseguição aos donos dos repositórios para que se registrem no diretório, a obrigatoriedade dos campos de meta-informação também, como referi, a angariação de novos repositórios e novas revistas, quem ainda está aqui, portanto, é a nível nacional, para os nossos casos do Brasil ainda não, mas quem estiver aqui que não se tenha ainda registado, por favor, envolver e responsabilizar os coordenadores de domínio, portanto, é a nossa forma de garantir que a informação é fidedigna. E, enfim, temos outras ameaças, a existência de outras plataformas, sabemos que existem, sim senhor, portanto estamos a tentar identificar as valências desta para que seja única e que não seja repetitiva com outras situações que existam. Para terminar, já deve estar mesmo no fim, temos 421, neste momento, recursos já identificados neste diretório. Uma grande parte tem a ver com a comunicação científica, são precisamente as revistas científicas. Temos também alguns arquivos, temos bibliotecas registadas, temos também património museológico, património sonoro e outro. Portanto, deixo também esta informação e reforço, não se trata de um diretório apenas de ciência, tem também a componente da cultura, portanto, temos divulgado este projeto em vários fóruns, nomeadamente em toda a comunidade que tem a ver com arquivos e bibliotecas e por aí fora, que é muito importante que se registre também aqui para se conseguir ter uma fonte de informação única e credível. Ai, já carreguei em tudo, pronto, mas terminei. Obrigada. Obrigado, Paula. Passamos para o próximo trabalho. Desambiguação de nomes de autores, um desafio para os repositórios. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui.
O nosso trabalho chama-se, como vem, Desambiguação de Nomes de Autores e é efetivamente um grande desafio. Foi realizado por nós, viemos do Politécnico de Castelo Branco e trabalhamos sobre o nosso repositório científico, evidentemente. A nossa apresentação tem um modelo clássico de apresentação de um pequeno trabalho de investigação, portanto, contextualizamos, definimos o âmbito e objetivos, apresentamos material e métodos, os nossos resultados e as nossas considerações finais sobre aquilo que consideramos ser importante retirar deste trabalho. Na contextualização, nós verificamos que nos repositórios institucionais a desambiguação dos nomes dos autores e o controle da autoridade constituem um desafio no contexto da gestão da informação. E, portanto, nós verificámos isto a nível do nosso repositório científico, depois fizemos uma pequena revisão da literatura para verificar o que se passava com outros repositórios, descobrimos que, de facto, este era um problema, criámos um normativo para a identificação dos nossos autores no repositório e depois resolvemos ir verificar como é que estavam a comportar-se as instituições de ensino superior congêneres da nossa. Então, identificámos assim o âmbito do nosso trabalho, ou seja, índices de autores de repositórios de instituição de ensino superior portuguesas que estivessem presentes no portal RECAP. E os nossos objetivos foram realizar a consulta desse índice de autores e verificar se os dados disponíveis revelavam algum controle no processo de controle da autoridade e desambiguação. Considerámos 8 repositórios, codificámos de REPOL 1 até REPOL 8, registámos a data em que recolhemos a informação, o total de documentos arquivados e o total de entradas de autor. Considerámos slots de 20 páginas e então obtivemos uma amostra de 800 entradas de autor. Considerámos o número de autores não portugueses, o número de autores com identificador e identificámos e codificámos as dúvidas encontradas. E depois fizemos a análise qualitativa dessas dúvidas e fizemos também a respectiva análise quantitativa. Para a codificação das ocorrências, consideramos a forma do nome, informação de identificadores como o ORCID ou o CIENCID e depois também a informação constante dos documentos. Identificámos 10 tipos de ocorrências e dúvidas nos repositórios. Isto foi, relativamente ao total de documentos arquivados, nós verificámos que há uma grande diferença entre os repositórios, ali com o REPOL 1 com 27.000 e o REPOL 8 apenas com 2.118, e verificámos também o número de entradas por autor e por repositório, era uma média de 1,97 artigos por cada autor. Relativamente à nossa amostra, estivemos a verificar a percentagem de autores sem ID, ela é muito elevada, encontramos mesmo um repositório em que não havia nenhum autor com identificador e relativamente aos nomes não portugueses encontramos 255 entradas de autores não portugueses, com nomes não portugueses no nosso repositório. Apenas 76% dos 800 autores tinham identificador eletrónico e em 5 repositórios 100% dos identificadores eram ORCID. Havia também casos em que simultaneamente tínhamos o ORCID e o CIENCID. Portanto, em média, 90,5% dos autores não possuem, dos repositórios, destes repositórios, destes 800 autores, não possuem identificador. Verificámos também que, relativamente aos nomes estrangeiros, encontramos um menor número de dúvidas e ocorrências. Talvez ocorra maior cuidado na definição destas entradas de autor. Portanto, estes são os resultados. Encontramos 124 ocorrências de dúvidas e de problemas com os nomes dos autores. Ali no REPOL 1 encontramos apenas uma ocorrência, parabéns, e as formas diferentes do nome para um mesmo autor foram a ocorrência que registou mais ocorrências, desculpem. Em relação, aqui da forma gráfica, verifica-se que, de facto, as formas diferentes para o mesmo autor ocupam 40,3% das nossas ocorrências, seguidas de autores com e sem identificador e de problemas também nas truncaturas. Há ainda bastante trabalho a fazer, mas nós verificámos que havia uma baixa correlação entre a dimensão do repositório e o número de DTs, portanto não é determinante
o número para o número de ocorrências. Existem alguns mecanismos de controle da autoridade que verificamos e nos nossos resultados verificamos que existem dúvidas e ocorrências, identificamos dúvidas e ocorrências em todos os repositórios. Os identificadores mais usados são o ORCID, seguido do CIECD. Existem muitos autores não afiliados às instituições donas dos repositórios. Existem também muitos autores de registro único que não é possível desambiguar de forma nenhuma. Este estudo permite afirmar que, no contexto de controle da autoridade, os identificadores digitais são muito valiosos e ajudam claramente a identificar os autores de forma clara e inequívoca. O ORCID cumpre muito bem esta função. A interoperabilidade entre os sistemas é um fator, de facto, de valorização e a desambiguação é muito importante nos momentos de depósito, pesquisa da informação. As dúvidas ocorrem por autoarquivo e por arquivo e podem influenciar negativamente a reputação de todos, autores, repositórios e instituições, e constituem também barreiras à identificação clara da informação porque lhe impedem o acesso. Estes são exemplos, os nomes são fictícios, mas as situações são reais das dúvidas e ocorrências que registaram maior número, que encontramos maior número nos nossos repositórios. O mesmo autor com e sem identificador, problemas na truncatura e formas diferentes para o mesmo nome do autor. O que se verificou também, e que a literatura também refere, é que a existência de múltiplos operadores no repositório, assim como as práticas de autoarquivo, promovem muitas vezes este problema, quer com as definições do nome do autor, quer com a própria desambiguação. Muito obrigada. Obrigado, Maria Eduarda. Seguimos para a terceira apresentação, repositório institucional como ferramenta de avaliação científica. Proposição para um sistema da pós-graduação brasileira. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Sou Cleidiane, bibliotecária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em conjunto com os colegas Marianiola e Guilherme, e os dois colegas do IBICT, o Washington e o Marcel. Nós apresentaremos um estudo inicial sobre o repositório institucional e a avaliação científica. Como estrutura, temos a nossa introdução, uma reflexão sobre a avaliação da pesquisa científica, a avaliação da pós-graduação e a proposta de compartilhamento das informações entre o sistema de informação, o repositório institucional, e a Sucupira, base da CAPES, em nossas considerações. Bem, quando eu falo que esse estudo é inicial, ele surge a partir de um programa de governança colaborativa de informações da pós-graduação brasileira, no qual tem o objetivo de integrar os sistemas acadêmicos, científicos, tecnológicos de inovação relacionados à pós-graduação. Então, além de ser um estudo inicial, é um convite para todos os bibliotecários se envolverem, conhecerem o GOPG, né, que é esse programa é conhecido como GOPG. Antes, na mesa principal, agora de abertura da tarde, o representante da CAPES falou em 273 instituições de programas de pós. Então, vamos imaginar 273 instituições com repositórios institucionais implementados. O bibliotecário, o gestor de repositório, precisa conhecer o GOPG, precisa se aproximar. E eu falo isso porque a minha instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela assinou o acordo de cooperação com a CAPES, então são partícipes nesse movimento o FRN e a CAPES, para esse acordo visa né, um desenvolvimento e aprimoramento dos serviços educacionais no âmbito da pós-graduação. Então, quando a gente fala nesses serviços, pode ser que em alguma instituição fique apenas ligada aos serviços acadêmicos. No entanto, a gente tem um grande serviço no repositório institucional, que ainda nos cabe, enquanto gestor de repositório, avaliar, refletir, pensar junto à pós-graduação. Então, por isso que eu falo, além de ser inicial, é uma proposta de desafio para que cada bibliotecário chegue junto de sua pró-reitoria de pós-graduação e ou pesquisa. Nessa reflexão do GOPG,
também foi apresentado aqui na Confoa e todos somos cientes da avaliação das do novo modo de avaliar a pesquisa científica. Isso a gente traz mundialmente, a gente já reflete isso, e isso está acontecendo exatamente nos nossos programas de pós-graduação. Então, como todos sabemos, né, a pesquisa é necessária, esses resultados eles servem para interferir em projetos de pesquisas, em editais de fomentos, então traz todas as contribuições para as políticas públicas. Nesse contexto, a gente relata em destaque aqui os movimentos da DORA, Manifesto de Lei, o COARA, e as práticas que esses movimentos trazem a refletir, e está na hora da gente apresentar e trazer um pouco disso entre repositório institucional. Aqui é um pouco da avaliação da pós-graduação no Brasil. Ela é feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, que é a CAPES, que é a responsável em avaliar, acompanhar, fomentar e induzir os cursos de pós-graduação no Brasil. Essa CAPES tem um Sistema Nacional de Pós-Graduação tem uma base de referência, que é a base Sucupira. Essa base Sucupira ela surgiu em 2012. É um sistema multifacetado, como escreve nossa colega Maria Nioli. Tem uma estrutura de 8 módulos. E interessante falar da CAPES e falar de avaliação de pesquisa, como apresentado aqui também, ela está em processo de mudança. Existem vários professores da área que estão em reunião, nos comitês, nos grupos de áreas, tratando dessa avaliação. Então, eu acredito que nós estamos realmente no momento de participar de se envolver, de dar resultado, de fazer resultado do que nós temos em repositório, fazer parte da avaliação da CAPES. Quando eu falo em mudança, agora em setembro, da escrita para agora, nós já tivemos uma brusca mudança no site da CAPES. Então, antes nós tínhamos o Coleta CAPES, que era um dos módulos mais fortes, e hoje nós temos o GoPG. Então, assim, a página mudou, a avaliação está mudando, e daí a gente vem pensar enquanto repositório. Aqui é uma ficha técnica do repositório institucional da instituição que eu trabalho, e, nesse contexto, rapidamente, eu vou destacar aqui 46 mil documentos no repositório e mais de 20 mil são resultados de teses e dissertações. Esse extrato da UFRN nos faz refletir numa proposta de compartilhamento de informações no qual a gente precisa valer dessas 273 instituições, quantos repositórios já criamos no Brasil? Quantos repositórios... o repositório faz parte da avaliação? Como podemos contribuir, como podemos fazer prática dessa nova avaliação? Acredito que, da mesma forma que a gente deseja, sonha, que as revistas diamantes sejam pontuadas, também seria interessante que o que está na produção do repositório também seja pontuado. Eu acho que isso é necessário, essa prática. A gente precisa... a gente vem nesse desejo, já vem um tempo que a gente vem falando nisso, e agora eu acho que a gente tem que propor caminhos, propor ações. Esse estudo inicial desse compartilhamento é exatamente para promover essa real integração, né? Então, desse estudo aqui que a gente comenta, tem um protótipo a ser desenvolvido pelo IBICT, o trabalho é colaborativo nesses termos. A possibilidade da coleta direta pelo Oasis BR já está, apesar de eu falar que é um estudo inicial e é teórico, já existe a proposta em andamento pela equipe do IBICT quanto à coleta do Oasis. Após a coleta do Oasis, volta para essa proposta inicial, que é a proposta da coleta original, diretamente do repositório institucional para a Sucupira, devido a gente precisar adicionar os metadados. Não basta só o que está no Oasis, tem metadados que contabiliza, e é importante para a pós-graduação, que está na origem dos repositórios. Dessa forma, eu agradeço, informo que esse trabalho é desafiador, fica como convite para os bibliotecários brasileiros se integrarem, se envolverem, e que ele tem grandes contribuições para o fortalecimento da pós-graduação no Brasil. Obrigada. Obrigado, Cleidiane. Permaneça com a gente na mesa, Cleidiane, por favor. Vamos para a próxima apresentação. Investigação e inovação aberta e responsável. O papel do projeto Pattern
na capacitação de investigadores. Olá, boa tarde. O meu nome é Paula Moura e, juntamente com os meus colegas Pedro Príncipe, André Vieira e Antónia Correia, estamos aqui para apresentar o projeto Pattern, que visa, o desdobrar da sigla é Piloting Open and Responsible Activities and Training Towards an Enhancement of Researchers Network. Este projeto, a agenda, eu vou fazer uma apresentação do projeto, os objetivos, qual o público-alvo que se pretende atingir, a metodologia que o projeto está a seguir e o plano de ação e os objetivos que se pretendem alcançar no final deste projeto que termina em final de 2026. Em poucas palavras, o projeto Pattern é um projeto que visa promover a prática de investigação e inovação abertas e responsáveis através do desenvolvimento de cursos e pilotagem dessas mesmas atividades de formação para investigadores em todas as áreas, em todas as fases da sua carreira. Os principais objetivos são desenvolver módulos de formação em 8 áreas de competências transferíveis na matéria de investigação e inovação aberta e responsável, com o apoio das 14 instituições que fazem parte deste consórcio, que também vão, além de pilotar os cursos, também vão desenvolver os conteúdos para a criação desses cursos. O projeto prevê ainda a criação de uma plataforma de acesso a estes recursos pedagógicos e colocar em ação mais de 100 atividades de formação. O público-alvo são, como se vê, os investigadores, as instituições de ensino superior que desenvolvem e vão colocar em prática estes mesmos cursos, pilotá-los, a sociedade civil, que vai acabar por interagir com estes mesmos investigadores que farão os cursos, e os decisores políticos, neste caso as próprias instituições de ensino superior, que também influenciarão o desenvolvimento destes cursos dentro das suas instituições. O processo envolveu o levantamento do estado da arte, com o apoio das instituições e das 14 instituições do consórcio, para perceber como é que estavam a nível de formação debaixo da área da ciência aberta e da RRI para os investigadores. Fez o levantamento de recursos que existem, fez também um inquérito que foi disseminado pelas instituições do consórcio para cada região ou país, para tentar perceber também que recursos existem e de que forma é que eles poderiam ser utilizados. Fizeram-se entrevistas também, juntamente com académicos, com champions na área de formação da ciência aberta e da RRI, e a partir daqui fez o levantamento desses recursos. De seguida a ideia é passar para a formação e o desenvolvimento dos cursos de formação e a criação de uma plataforma. Depois passaremos, ou seja, acontece quase depois dos cursos preparados fazer a parte de teste e de piloto, não é? Que essas instituições piloto, as instituições que fazem parte do consórcio vão vão pilotar os cursos que estão a ser preparados e depois também criar políticas que também vão de alguma forma orientar, com base nos resultados, para orientar a formação dos investigadores na área da ciência aberta e da RRI. O nosso foco será aqui na formação e no desenvolvimento do piloto. Do levantamento da estado da arte foram identificadas 8 áreas prioritárias, entre elas o acesso aberto, os dados-esfera, a ciência cidadã, a não discriminação e inclusão de género na investigação, disseminação e exploração de resultados, comunicação científica, gestão e liderança. Foram mapeados mais de 500 recursos e destes 500 recursos conseguiu-se, dentro das diferentes áreas, percebeu-se que dentro destes recursos conseguiu-se parte deles que já existem em formato digital e em acesso aberto, e foram estes que foram selecionados para se fazer uma avaliação mais criteriosa
obedecendo a alguns critérios, como a acessibilidade, a legibilidade, a capacidade ou a facilidade de implementação e de reutilização desses mesmos cursos e a própria qualidade, dependendo do tipo de recurso que está disponível. E aqui tem, de acordo com cada uma dos 8 tópicos ou das 8 áreas, os recursos que foram avaliados. Foram identificadas, como disse, forças e algumas debilidades. Dentro desses recursos foram identificados que muitos deles existem em vários suportes, são muito orientados para a prática, muitos deles têm uma estrutura clara na forma como se apresentavam, numa linguagem clara, alguns com alguma facilidade a nível de implementação e de reutilização, como por exemplo o uso de SCORM packages para integração em plataformas de Moodle, por exemplo, e muitos deles também com a questão das licenças e do acesso livre, não é? Que é uma vantagem para a própria reutilização, e esta questão de como cada um destes tópicos não são independentes, de existir aqui alguma interdisciplinaridade e a facilidade de haver aqui ligações entre os diferentes tópicos. Nas lacunas, a questão da língua. Por isso foi levantada a questão de haver mais tradução desses mesmos cursos para as diferentes línguas dos membros do consórcio, a falta de formação em níveis avançados para os investigadores, a definição das necessidades das necessidades de formação dentro das diferentes fases da carreira do investigador, a definição de modelos de maturidade, a questão da certificação, e a interseção entre os diferentes tópicos da formação. Quanto ao plano de ação, a preparação do conteúdo, é algo que já está a ser feito, com os diferentes modelos de entrega, presencial, online ou self-paced, a planificação das sessões e a reutilização dos recursos que foram identificados e avaliados. Depois passamos a uma fase de revisão do conteúdo e atualização desse mesmo conteúdo e adaptação ao formato de entrega do próprio curso e a preparação desses cursos. Aqui é uma fase porque cada uma destas instituições foram divididos pelos tópicos, pelos 8 tópicos e, por exemplo, a Universidade do Minho está a pilotar o tópico para o acesso aberto, mas também para o FERARDM, vou já mostrar os tópicos. E em cada um deles nós participamos juntamente com outras instituições e o trabalho em equipa permite que nós consigamos consolidar os conteúdos, fazer revisão para depois preparar os materiais finais. Depois passaremos às instruções para os pilotos, onde vamos dar todos os materiais e todas as orientações para que as instituições possam, nas suas casas e a nível local, fazerem o teste de cada um destes cursos na sua instituição e estes pilotos vão obedecer a 2 fases. Uma que já está a decorrer até março-abril de 2025 e uma segunda fase que vai acontecer de 25 até março-abril de 2026. Para cada uma destas fases, voltamos sempre, o objetivo é receber o feedback das instituições piloto para conseguir melhorar os recursos e depois devolvê-los para uma segunda fase. A avaliação é feita não só da instituição, mas também dos próprios participantes, que depois também fazem a avaliação do próprio curso. Pronto. Com tudo isto, haverá a integração e a disponibilização destes módulos na plataforma Pattern. Vamos também incluir isto numa plataforma de e-learning Moodle do OpenPlato do OpenAir e também serão integrados estes cursos, principalmente aqueles que usam a metodologia do Project-Based Learning, vão ser integrados na plataforma do Learning Planet Institute, que também fazem parte do consórcio deste projeto. Para concluir, por favor. Sim, senhora. Aqui estão os cursos de acesso aberto para Fair Data, Citizen Science, Research Integrity e o Minho está no Open Access no FERARDM e no Research Integrity também. Os objetivos a atingir, as abordagens centradas no aluno, haver aqui de alguma forma a questão da reutilização dos recursos de formação existentes
e reutilizá-los e devolvê-los novamente à comunidade, ao aprender fazendo, haver aqui formações mais práticas e a questão da formação de formadores, porque estes cursos pretende-se também que sejam traduzidos para cada língua de cada país e devolver e haver um local onde o próprio formador dentro do país poderá ele próprio reutilizar estes cursos e esta informação, porque vamos colocar todas as orientações, os planos de sessões, os exercícios, tudo aquilo que vamos usar para a criação de cada curso vai ser disponibilizado depois na plataforma OpenPlato. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Vamos à próxima pesquisa. Monitorizando a ciência aberta, o Open Science Indicator Handbook do projeto PATOS e sua implementação em repositórios. Olá, muito boa tarde. Vamos então avançar também com esta apresentação, detalhando o que é que está a ser desenvolvido neste projeto, Open Science Impact Pathways, com foco no handbook de indicadores que já existe e que pode ser verificado por muitos de vocês, e com os indicadores de ciência aberta que também usam os repositórios como fonte de informação. Vamos ter uma visão geral do projeto e depois como é que está a ser operacionalizado este projeto também em casos de estudo, que é aqui também o maior interesse deste projeto, é apresentar indicadores, mas testá-los, validar esses indicadores. É um projeto europeu que está a entrar na fase mais importante, os indicadores estão elaborados, recolhemos feedback, estão a ser testados também em focus group e em workshops, mas agora vamos validá-los com os casos de estudo, com alguma análise de dados que estamos a fazer em diferentes casos de estudo. Identificar e quantificar as principais vias de impacto de ciência aberta a nível académico, a nível societal e a nível económico. Basicamente, nós mapeamos percursos causais, não interpretamos por defeito que a ciência aberta tem este e aquele impacto, procuramos algumas narrativas e depois identificar quais os indicadores que nós podemos explorar em diferentes níveis e depois testá-los em casos de estudo. Portanto, vias do impacto, ter os indicadores, alguma coisa inovadora deste projeto, para além do handbook de indicadores que é relevante, é uma análise de custo-benefício. O RECAP, por exemplo, aqui está a ser alvo de estudo e, portanto, a operacionalização em casos de estudo. O que é que fica de útil para a nossa comunidade que está aqui, por isso é útil ter feito esta apresentação aqui. Os quadros de referência, que são interessantes. A coisa mais interessante é o handbook de Open Science Indicators, que é alguma coisa que nós podemos aceder e ver os indicadores, as métricas, as medidas que são usadas e também relevante que às vezes falta nos indicadores é quais é que são as data sources, onde é que nós vamos buscar os dados para medir estes indicadores, que às vezes falta quando fazemos projetos deste género. Pronto, há coisas interessantes da revisão da literatura também, mas depois no final vão ser feitas um conjunto de recomendações, que é por isso que a Comissão financiou e abriu uma call para um projeto deste género, para poder também ter recomendações. Concretamente, o handbook organiza-se desta maneira. Temos indicadores de Open Science, indicadores de impacto académico, impacto da sociedade, impacto económico e de reprodutibilidade da ciência. Para cada indicador temos a métrica, a measurement, a medida e as data sources onde vamos buscar os resultados para medir esse indicador. Pronto, organiza-se assim, as fontes de informação são diversas e às vezes são mais do que uma e são dados como exemplos exploratórios. Claro que há alguns indicadores que são mais frágeis do ponto de vista de fontes de informação do que outros, que são mais claros. Aqui estão os exemplos de alguns indicadores que vão beber aos repositórios, às redes de repositórios, a forma de medir. A disponibilidade ou não de repositórios, de pré-prints, de repositórios de pré-prints,
o depósito dos metadados, a disponibilidade dos metadados e a disponibilidade do full text. Pronto, são alguns indicadores que estão presentes na área da ciência aberta como formas de ser medido. Portanto, é preciso muito mais tempo para explorar o handbook. Portanto, eu em julho organizei com a António um workshop de 3 horas só para detalharmos o handbook. Suponho que aqui entre em 7 minutos não seja possível. Vejam o handbook e a estrutura que o handbook tem, que é muito interessante. Para explorar e para testar os indicadores, temos os estudos de caso. São 6, vão mapear em diferentes áreas. Nós vamos só destacar aqui os que têm a ver concretamente com o uso do repositório como fonte para explorar esses indicadores. E o mais interessante aqui para a comunidade lusófona é o facto de estar a ser feito um estudo de caso do RECAP. Temos a colaboração da FCCN para nos facilitar alguns dados. E o estudo de caso é numa área específica que é verificar se uma disponibilidade de uma infraestrutura de acesso aberto num país aumenta, acelera as colaborações entre a indústria, as empresas e a academia. Testar se aumenta a visibilidade e se há uma utilização por parte da indústria e das pequenas e médias empresas dos recursos disponibilizados em acesso aberto por esta infraestrutura. Validar isto, testar isto. São vários os indicadores que nós observamos. Há precisamente uma área nos indicadores económicos, precisamente que explora esta relação entre ciência e indústria. Estão aqui alguns dos exemplos desses indicadores. É uma área frágil, é uma área de lacuna em termos de estudo que nós temos e será interessante o que vai acontecer nos próximos meses da análise do dataset do RECAP. Está a ser feita também uma análise de custo-benefício. Aceitámos também este desafio. O CECIL, a Instituição de Investigação de Milão, está a liderar precisamente este trabalho e vamos perceber o impacto que tem esta análise. Está numa fase ainda embrionária. Alguns de vocês daqui da comunidade já participaram num survey. A FCCN está-nos a facultar alguma informação de métricas. Já houve aqui uns primeiros dados. Este não faz parte do nosso artigo, portanto foi só um slide para demonstrar que já arrancou esta análise. Vamos ver, será muito interessante depois detalhar este cost-benefit analysis. Para terminar, os outros 3 casos de estudo que também se focam em indicadores dos repositórios são o do repositório de dados da Holanda, que está a fazer uma análise de citation impact, portanto, a citação dos dados em papers, a infraestrutura de acesso aberto de França, e aqui é a dimensão do uptake pela sociedade, as questões de ciência cidadã, por assim dizer, das infraestruturas, o Open Edition, o WAL e o DataGov, e no Elixir, a infraestrutura do Elixir também, um bocado associado a como nós estamos a fazer para o RECAP, também se há uptake da indústria ou não, aqui é da indústria da bioinformática. Os casos de estudo, o que interessa é os meses que vêm, porque os resultados vão surgir a partir de agora. Pronto, para terminar, só que o handbook está disponível, nós estamos sempre a recolher feedback, na prática fazemos focus group e fazemos workshops, mas na prática as pessoas podem ir ao handbook que está disponível em GitHub e fazer lá contributos, discordar ou concordar. E vamos também depois, numa determinada fase, ao longo do próximo ano, abrir também a discussão dos resultados da análise de custo-benefício sobre a infraestrutura do RECAP, que será de certeza algo muito interessante para nós, para Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Vamos então para o nosso último trabalho, a evolução dos repositórios institucionais brasileiros construídos com o DSpace, contexto histórico. Boa noite. Eu sou a última. Acho que falarei lentamente para que possamos ficar juntos mais tempo. Não, eu acho inclusive que vocês podem se vingar de mim, contar os 7 minutos e se eu ultrapassar os 7 minutos, vocês começam a bater palma. Para vocês verem como eu sou legal e democrática.
Não, gente, agora falando sério, vamos falar de uma maneira super rápida, porque isso é, além de um retrato desse contexto histórico, é também uma forma de chamar a atenção de vocês, de fazer um meia-culpa e também chamar vocês à responsabilidade em relação aos repositórios no Brasil. Tá? O objetivo da pesquisa foi analisar a evolução histórica do uso do DSpace no Brasil, além de identificar o processo de internalização e absorção do conhecimento pela comunidade brasileira. Bom, os procedimentos metodológicos, eu vou passar super rapidamente, tá? Natureza mista, utilizou-se o Open Door, tá? Isso também já é uma primeira puxada de orelha, porque muitos dos repositórios ainda brasileiros existentes não estão cadastrados no Open Door. Então, aqueles que não estão, por favor, façam essa tarefa de casa e cadastrem-se no Open Door, tá? A gente usou o Open Door e, após o levantamento dos repositórios, a gente coletou as informações referentes ao versionamento de cada software. Aqui eu vou ter quase um ataque epilético, mas a gente vai falar sobre isso. Os dados qualitativos. A aplicação do formulário foi realizada em 2024 e a gente tentou compreender os desafios enfrentados pelas instituições na atualização do software, na manutenção de versões que ainda recebem suporte. Daqui também eu vou colocar a nossa responsabilidade nisso, tá? Principais resultados do Open Door, ok? Em 2018 a gente tinha 116 repositórios, 2021 140 e 2024 141. O que significa que aí eu já começo a colocar o dedo primeiro na minha própria ferida, na ferida do IBICT, que nós trabalhamos pouco para impulsionar a criação de novos repositórios. E coloco a ferida também das redes regionais. Por favor, redes regionais, auxiliem não somente na criação de novos repositórios, mas fazer com que esses novos repositórios se registrem no Open Door. Ok? Então, todo mundo tem culpa no cartório aí, tá? Bom, aí eu tenho, onde eu começo a ter ataques epiléticos, né? Em 2018, isso estava até menos mal, tá? Que o maior número de versões era 4.2, quando já tinha 6.1, tá? Versões mais utilizadas, 4.2, 6.3. 2021 já começa a me incomodar mais, porque já estamos com o 7 e tem um infeliz de um repositório que eu tenho, não quero nem saber de onde agora mesmo, que está na 3.2. Eu tenho vontade de chorar copiosamente aqui em relação a isso. Aí eu faço um meia-culpa nosso, porque a gente tem que saber quem é esse repositório, a gente BICT tem que saber quem é esse repositório e dizer, repositório, não é possível, vamos atualizar a versão. Mas é inaceitável o movimento também de letargia da instituição dela não nos procurar e dizer, olha, a gente está na 3.2, precisamos da ajuda, a gente precisa fazer uma pesquisa para levantar esse dado para a gente talvez poder ajudar essa instituição. Bom, as mais utilizadas, 4.2, 5.2. Aqui eu tenho um ataque epilético total, tá? Porque a versão mais atualizada disponível é a 7.6, as versões mais utilizadas são a 4.2. Gente, pelo amor de Deus, da 4.2 não, né, gente? Aquele pobre da 3.2 eu já nem vou falar, tá? Porque eu já fiquei deprimida desde aquela primeira versão, ele continuou ao longo dos anos sem atualizar a versão. É inaceitável que em 2024 a gente ainda tenha tantos repositórios na 1.5, 1.5, gente, 4.1, 4.2, 5.1, ou seja, não dá. Isso é absolutamente uma situação revoltante, é uma situação nacional revoltante, que nós temos que evidenciar para auxiliar. Então, isso é um jogo de duas mãos. Quem conhecer essa pobre pessoa da 1.5, por favor, diga para ela entrar em contato imediatamente com a gente, tá?
Bom, os principais resultados que a gente fez que a gente encontrou nessa pesquisa são muito claros. Eu só acho importante a gente ressaltar, colocar em relevo aqui. É a dificuldade na migração dos dados e estatísticas, que as pessoas se apegavam muito. E a culpa é dos portugueses, tá? Porque os portugueses inicialmente desenvolveram um módulo de estatística que os brasileiros se apaixonaram tanto que nunca quiseram trocar a versão por causa do infeliz do módulo de estatística. Entendeu? Então, isso prendeu muito algumas instituições. A culpa não é brasileira, é lusitana. Dificuldade em localizar erros e solucioná-los, isso ocorre muito pelas instituições, e ausência de documentação técnica acessível. Em relação a essa documentação técnica, a gente tem tido um contato muito próximo com a Lyrasis, que é a responsável pelo DaySpace. A gente já apresentou essa demanda para a comunidade latino-americana, que a gente precisa, que é documentação e também documentação em outros idiomas. Não me venha com essa documentação em inglês, que a gente finge que sabe, mas a gente, no final das contas, na hora de botar a mão na massa, a gente não sabe. Então, a gente já está solicitando para ver se a gente consegue resolver esse problema, tá? Conclusão. Apesar da ampla adoção do DaySpace no Brasil e do suporte técnico especializado oferecido pelo IBICT, que tem que oferecer mais, tá? Já sei, gente, tá? As instituições ainda enfrentam desafios para manter o software atualizado. Claro, gente, isso vai ser uma realidade forever and ever, tá? Ou seja, atualizar software é sempre um sofrimento. Essas dificuldades decorrem, em parte, da escassez de profissionais. Eu nem estava querendo terminar, tá ótimo. Tô achando que o objetivo da Bianca era ser aplaudida, gente. Conseguiu. Parabéns, obrigado pela apresentação, Bianca. Bom, encerramos essa rica terceira sessão do Pecha Kucha, né, com esses ricos trabalhos. Vamos abrir agora 5 minutos de participação e pergunta do público, ou mesmo entre os membros que apresentaram aqui na mesa. Então, para não tomar o tempo de ninguém, já vou passar a palavra para vocês. Alguma questão entre nós? Enquanto vocês pensam, já vou agradecendo ao convite de mediar essa sessão, que foi um prazer, e parabenizar o evento pela organização. Não é sempre que se faz 15 anos, no Brasil geralmente é festa de arromba, e vocês não estão deixando a desejar. Passo a palavra para a Rosa, então. Muito bem, obrigada por este momento, Ronaldo e todos os oradores. Estamos a chegar ao fim do nosso segundo dia, da 15ª Confoa. Parabéns por estarem aqui, somos uns resistentes. Fica um até amanhã, ou então um até já, para quem for ao jantar. Estamos a combinar às 19h45, como ponto de encontro, para depois direcionar-nos para o Hotel Axis. Ok? Fiquem bem e até amanhã!